Cobertura de brancos. Pode acontecer das mais diversas maneiras possíveis. Nós temos aquelas clientes que gostam de uma cobertura bem compacta, bem chapada, como a gente usa aqui no Rio Grande do Sul o termo. Mas nós também temos aquelas clientes que buscam naturalidade. Elas querem ter um efeito de luzes, como se elas estivessem fazendo mechas no cabelo branco. Às vezes elas até nos perguntam da rena. É interessante, né? Porque a rena antes ela dava só aquele reflexo no branco. Algumas às vezes usam tonalizante, só que a gente sabe que o tonalizante com o tempo ele vai saindo. A melhor cobertura ela sempre vai acontecer com a coloração permanente. Mas nós temos várias ferramentas na hora de cobrir um cabelo branco. E hoje eu quero repartir contigo nessa aula uma técnica um pouco diferente. Ela é uma cobertura com mais naturalidade e traz a cliente para aquela realidade como se tivesse umas luzes. Aquela técnica que deixa o branco um pouco mais claro do que o cabelo natural. Porque você sabe que na hora de cobrir um cabelo branco, o desafio do profissional é a equalização. Porque nós temos um cabelo sem pigmento e nós temos um cabelo com pigmento. E aí nós temos que depositar a cor no branco e clarear o cabelo natural. E isso realmente requer técnica, mas nem sempre a gente vai fazer essa equalização. Dá uma olhada aqui nessa raiz. A base natural dela é uma base 6, é um louro escuro. Fica entre um 5 e um 6. Quando o cabelo começa a ficar branco, a tendência dele é começar a despigmentar, então às vezes fica difícil a gente analisar o tom natural, mas ela tá mais para um 6. E tem porções que estão mais brancas, mas tem partes que ainda tem bastante tom natural. Dá pra gente caracterizar aqui como uns 50 a 60% de cabelos brancos, embora algumas áreas estejam mais branquinhas, como a área frontal, que é normal. As clientes normalmente começam a branquear mais nessa parte frontal, mas ela ainda tem bastante tom natural. Então, esse tom natural, ele ainda tem pigmento, e essa base natural, ela tende a ficar um tom alaranjado quando clareia. Essa cliente, ela gosta da nuance mais quente, e até porque a nuance quente pro natural, ela fica mais jovial. Se a gente deixa frio demais, acaba que a gente não cobre tão bem o cabelo branco. Então aqui nós temos uma base natural 6, com 60% de cabelos brancos, e o comprimento e pontas desse cabelo, percebe que ela já tem um efeito aqui como se fosse de umas luzes. Tem partes mais claras e partes mais escuras. E esse é o efeito da cobertura de branco sem equalização. Eu vou usar uma cor que não vai clarear tanto o tom natural. Por isso que a gente percebe aqui, ó, mas Cris, parece mecha, é tão mais clarinho essas partes, mas na realidade é uma tonalidade que eu vou colocar que deixa o branco mais clarinho e o escuro, o natural dela, sem clarear tanto. E aí a gente vai entregar mais naturalidade. Essa técnica é maravilhosa porque diminui o contraste. Vai crescendo a raiz e não contrasta tanto. Vem comigo pro preparo. E vamos ao preparo dessa raiz. Eu vou utilizar 91 com 94. Louro ultra claro cinza com o bege. Por que a mistura dessas duas cores? Por que misturar bege com cinza? Eu vou colocar meio a meio. Eu utilizo 20 gramas de um ou 15 gramas de um, 15 gramas do outro. O bege, ele é uma tonalidade com pigmento amarelo, ele é uma base de cobertura, porém uma base de cobertura ligeiramente quente. Só que como ela tem uma base 6, a base 6, ela tende para o pigmento alaranjado, o pigmento contribuinte é cobre. Aí a mistura do cinza vai trazer mais naturalidade. O cinza com bege da Igora, lembrando, o traço 4 em Schwarzkopf é bege. Então a mistura do cinza com o bege traz naturalidade e equilíbrio da cor. Ele não vai ficar nem frio e nem quente. Eu gosto sempre, quando eu misturo duas cores, misturar elas primeiro e depois adicionar a mesma loção. Aqui eu vou utilizar com 6%, 20 volumes. 20 volumes na base 6, ela vai parar num 7.
Mas o 9 com 20 volumes no branco, ele vai equilibrar na altura do 9. Por isso que a gente vai ter aquele efeito de luzes que tu vai poder acompanhar no resultado final. O preparo está pronto, 9.1 com 9.4, loção 6%, 20 volumes. Porque, lembra, meu objetivo aqui é manter essa transparência. Nem sempre a transparência é falta de cobertura. Porque se eu fosse, por exemplo, se eu quisesse equalizar esse cabelo, uma cobertura com equalização total, eu teria que usar outra volumagem. O uso da volumagem, para a gente ter um clareamento perfeito, ele se dá através da base natural e a cor que nós vamos aplicar. Então, por exemplo, a base natural dela é 6, 7, 8, 9. Para eu levar a base natural 6 até a altura do 9, eu teria que ter trabalhado com 40 volumes. E aqui eu estou usando com 20, o natural dela vai parar na altura do 7. O branco, o que a gente coloca nele, ele fica. Então, o efeito dessas luzes é justamente o contraste entre o natural e o branco. Então, você vai perceber que no resultado final, aonde ela tem brancos, vai ficar mais claro do que onde ela tem o tom natural. É um tipo de cobertura que eu aprecio muito e tá super na tendência, né? Cores com mais naturalidade hoje, elas são tendência. Eu vou aplicar a coloração apenas no crescimento. E numa próxima aula, tu vai poder conferir o tonalizante que eu vou aplicar no comprimento e pontas, né? Nós vamos falar especificamente sobre a tonalização de cabelos loiros. Fechou 30 minutos de pausa e eu vou lavar agora. Vou usar shampoo protetor da cor, que é um shampoo da linha Bonacure que já equaliza o pH do fio. E a etapa de finalização desse cabelo vai acompanhar depois. Ele vai ter uma outra aula falando do tonalizante que eu vou usar nesse comprimento e pontas. Mas logo eu vou te mostrar como vai ficar pronto e essas cores que eu utilizei na cartela. Não é emulsionado para as pontas. Quero te mostrar a lavagem. Olha só, eu já estou enxaguando e removendo. Não teve pausa dessa coloração para as pontas. Eu trabalhei com 9.1 e 9-4 em partes iguais de Igor Royal, lembrando cinza e bege. 15 gramas ou 20 gramas e 40, sempre na mesma proporção da loção ativadora, que eu trabalhei com 6%, 20 volumes. Em Igora, tanto cinza quanto bege, eles são bases que proporcionam cobertura. Lembrando que ela tinha uma base natural 6, com 60% de brancos. Vamos ver o clareamento que gerou na base natural 6 e o depósito de pigmento no branco. Vem comigo aqui para conferir o resultado. Quando você olha o cabelo, a impressão que dá é que ela tá com luzes, com algumas mechas bem sutis. Por quê? Porque eu tenho o contraponto do fio natural com o branco.
Aí, aonde a cliente tem mais branco, olha só o efeito dessas mechas. É exatamente como se a gente tivesse feito. Agora, tu consegue perceber a cobertura que a gente gera no fio branco, com o bege misturado com o cinza? O cabelo fica muito bonito e com muita naturalidade, ele fica todo mesclado. É uma boa forma de manter um retoque de raiz com naturalidade, mas tipo, 2 serviços em um, como eu brinco, né? Parece luzes. Olha o efeito do cabelo. Essa franja dela, na frontal, ela ainda tem bastante do tom natural aqui. Então percebe um pouquinho só mais quente, mas ainda assim, logo no início do retoque, ele fica bem natural. E aí onde tem mais branco, mais mecha, onde tem menos branco, menos mecha. Vai mantendo esse movimento do claro com o escuro. O cabelo fica muito bonito. E a cobertura, ela aparenta ser luminosa porque o branco está mais claro do que o tom natural dela, mas é um tipo de cobertura. Às vezes a gente termina e pensa assim, mas não cobriu direito o cabelo branco. Na realidade, o branco só está mais claro do que a base natural da cliente, mas ele está coberto. Técnica maravilhosa. Fica aí essa aula para tu aproveitar e usar com as tuas clientes. Principalmente quando for base natural 6, base natural 7, porque se for uma base natural 5 com muita quantidade ainda de cabelo natural, essa mistura às vezes fica muito quente no corpo, tipo assim, próximo da raiz. Mas nessa base 6 dá um equilíbrio maravilhoso. Agora, claro, a cliente gosta de um loiro mais bege, mais natural. Não é aquela proposta para cliente que gosta de loiro extremamente frio. Mas como a tendência é mais pro natural, a cor tá perfeita.